queridos ouvintes, somos as AKLMS, Ana, Kika, Luciana, Márcia e Samira. Estaremos coladinhas em vocês quinzenalmente às quintas-feiras com Leitura Nossa Doce Loucura, com poemas, mini-contos, poesias e o que der mais na telha. Fica com a gente, porque esta loucura vale a pena. Este é o nosso podcast de número 14. Quem está lendo para vocês é a... Eu sou Samira Zeredo e hoje vou ler para vocês um mini-conto de minha autoria com o título Catando Margaridas. Meado dos anos 60. Eucádio deixou o aluguel para morar com a mulher e os 6 filhos em um quartinho, acreditando em dias melhores. Sua esposa passava o dia envolvida com os filhos e a casa. Eucádio, muito rígido e impaciente, a cada peraltice dos filhos não deixava de aplicar-lhes demoradas surras até sair sangue. Ele só largava a criança quando a pobrezinha já estava quase sem sentido e toda urinada. A mulher nunca levantou a voz para Eucádio, apenas cumpria o que ele determinava. E amando dele, após a surra, ela dava banho com água e sal grosso para cicatrizar as feridas. Enquanto banhava a criança, cantava hinos de sua igreja. Era muita criança para dar de comer, cuidar e dar educação. Lourdinha tinha 6 anos. Acima dela, somente o irmão de 7. E mesmo muito franzina, olhava os irmãos menores e até conseguia dar banho. Ela amava flores e as poucas vezes que conseguia escapar dos cuidados com os menores era para se embrenhar nos terrenos fartos de vegetação para catar margaridas. Sempre voltava com as mãozinhas cheias e as colocava em uma velha caneca de ágata com um pouco de água barrenta na intenção de enfeitar a humilde casa. Com muito sacrifício e um empréstimo, a casa foi aumentada. A luz elétrica chegou e a água encanada passou a jorrar nas torneiras. Eucádio trabalhava sem parar e foi nessa época que contraiu tuberculose. Ele precisou ser internado, onde permaneceria por 6 meses. Em auxílio-doença, o salário diminuiu. Com isso, o empréstimo que vinha pagando atrasou. Na tentativa de amenizar os gastos, sua esposa foi com os 6 filhos para a casa dos seus pais. Eles não tinham muito, mas a casa era grande e parte da alimentação vinha da criação, da horta e de um pequeno pomar que cultivavam. Assim, conseguiu pagar a dívida. Em meio a todo o caos, somente as crianças pareciam felizes. Recebiam carinho dos avós, eram bem alimentadas e, o melhor, não apanhavam. Elas contavam com a companhia de 2 tios com idade próximas a delas. Para as crianças, os dias pareciam intermináveis. Muitas brincadeiras, fruta colhida no pé e fila para tomar banho. Tudo ia bem quando houve um surto de catapora. A casa ficou parecendo um hospital, com 8 crianças sendo tratadas. Quem ficou pior foi Lourdinha. A febre alta, a falta de apetite e as feridas por todo o corpo a tornaram mais franzina ainda. Aos poucos, as crianças foram melhorando e deixando o quarto, mas Lourdinha não se animava com nada. Até que seu avô teve uma ideia. Arrumou várias mudas de margaridas e montou um pequeno e mimoso jardim. E quando soube que seu avô havia feito um jardim só para ela e de margaridas, Lourdinha ganhou alma nova, principalmente quando seu avô disse que ela seria responsável por regar todos os dias. As crianças seguiam felizes. Todas as tardes, quando vinha do trabalho, o avô trazia bolacha em formato de cavalinho para cada uma. Às vezes, ele pegava um pedaço de pão, passava manteiga, colocava açúcar cristal e depois fazia gominhos igual os da cana. Antes do jantar, ensinava os deveres aos mais velhos. Antes de dormir, contava histórias. Às sextas-feiras à noite, o pipoqueiro ficava parado em frente à casa até servir o último saquinho. Aos domingos, era certo trazer pastéis da feira. Quanta alegria com coisas tão simples. Os meses passaram e Eucádio recebeu alta.
As crianças não gostaram muito, afinal de contas, toda aquela calma e felicidade iria acabar. Lourdinha chorou muito ao pensar nas surras e em ter que deixar para trás o seu jardim de margaridas. Seu avô a consolou dizendo: prometo cuidar do seu jardim até morrer. E quando você voltar nas férias, ele estará te esperando para ser cuidado por você. Todos voltaram para casa. Nas primeiras semanas, Eucádio se mostrava tranquilo e gentil, mas não demorou muito para retornar aos velhos hábitos de gritar, ofender a mulher e bater nos filhos como forma de educar. Um dia, voltando da escola, Lourdinha colheu pelo caminho algumas mudas de margaridas e montou no jardim. Agora precisava prestar mais atenção no tempo, pois além dos deveres da escola, cuidar dos irmãos menores e vez outra limpar o pequeno canavial que o pai cultivava, ela precisava cuidar do seu jardim. Particularmente, ela e o irmão mais velho não gostavam da tarefa com o canavial. As folhas tinham minúsculos espinhos que grudavam em suas delicadas mãos, causando um enorme desconforto. E, por vezes, os deixavam febris, sem contar que ela e os irmãos só podiam chupar cana com consentimento do pai. Somente ele podia colher e ficava sempre atento quanto ao número e à limpeza do local. Uma tarde, Lourdinha, empolgada com tantos botões prestes a abrir, não viu passar o tempo e logo escureceu, não permitindo sequer o recolhimento das folhas do canavial já caídas no chão. Em desespero, ela e o irmão foram dormir sem tomar banho e sem jantar, na esperança de fugir da cobrança do pai. Que ilusão! Já era bem tarde quando o pai chegou e observou que nada havia sido feito. Ele não pensou duas vezes, tirou Lourdinha e o irmão da cama a pontapés. Assustados, sem terem como se defender, tiveram seus corpos frágeis lançados ao frio e à escuridão da noite para a limpeza do canavial. Cansados e feridos, com frio e fome, acabaram adormecendo em meio às folhas secas. Pobres crianças! Foram acordadas bem cedo com os corpos picados por formigas e o pai pisoteando o jardim de margaridas, alegando que, de agora em diante, ninguém mais se distrairia com outra coisa. Para Lourdinha, foi dor de morte. Ela não entendia por que sua mãe assistia a tudo sem nunca os defender. Enquanto catava suas margaridas mortas, jurou que não levaria nenhuma flor para o seu pai no dia da sua morte. Lourdinha nunca mais cultivou nenhuma flor em casa. Jardim para ela, somente o da casa dos avós, onde ela podia cuidar e admirar todas as vezes que ia de férias. Seu avô cumpriu o prometido. O jardim, até o dia da sua morte, foi cuidado por ele. Nessa época, já adulta e com os filhos, agradeceu ao avô por ter permitido que seu sonho continuasse e por ter sido esse ser maravilhoso. Ela beijou-lhe a testa, catou algumas margaridas e seguiu para o funeral. 25 anos após a morte do avô, seu pai também a deixou. E Lourdinha, embora triste, seguiu o funeral tão somente com seu sentimento silencioso e nada em suas mãos. E por hoje é só. Na quinta-feira da próxima quinzena tem mais. O nosso muito obrigada e esperamos contar com a sua audiência no nosso próximo podcast de Leitura, Nossa Doce Loucura.